Sem que o mundo percebesse, a Europa caminhava rumo ao desastre, enquanto acreditava estar protegida por tratados internacionais que prometiam paz eterna. O que poucos sabiam é que, nas sombras, a Alemanha transformava sua maior humilhação, o Tratado de Versalhes, em combustível para o rearmamento mais ousado e acelerado da história moderna. Como um país proibido de possuir tanques, aviões e um exército real, pôde renascer como uma potência militar capaz de desafiar o planeta inteiro em menos de 20 anos. A resposta começa em oficinas que produziam tratores, mas escondiam chassi de blindados. Em escolas de aviação que treinavam pilotos civis, mas formavam futuros ases da Luftwaffe. Em laboratórios que, sob o pretexto de pesquisa industrial, desenvolviam motores e munições de guerra. A Alemanha construiu um exército sem uniforme, uma força aérea sem nome e uma indústria bélica mascarada de modernização econômica, tudo sob o olhar distraído das potências europeias. Enquanto França e Reino Unido temiam repetir o trauma da Primeira Guerra, a Alemanha moldava silenciosamente uma nova forma de lutar, financiada pela propaganda, pela disciplina e por uma audácia que o mundo não estava preparado para enfrentar. Quando finalmente perceberam a dimensão do que havia sido criado, já não era possível conter o avanço. Este é o relato de como uma nação desarmada se tornou diante de todos o epicentro da guerra mais devastadora da humanidade, sem que ninguém tivesse coragem de detê-la. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou, a Alemanha estava devastada materialmente, mas o peso mais destrutivo não estava em suas cidades ou em seus cofres vazios, e sim no orgulho nacional quebrado. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, foi muito mais do que um acordo de paz. Ele se tornou uma ferida aberta que sangraria por 2 décadas, alimentando ressentimento, desespero e uma sede de revanche que se transformaria no estopim da Segunda Guerra Mundial. Para o povo alemão, aquele documento simbolizava humilhação, perdas territoriais, indenizações colossais e, principalmente, a proibição quase total de forças armadas. Versalhes não apenas limitava o exército a 100 mil homens, aboliu a aviação militar, restringiu a marinha a alguns navios e proibia a produção de tanques, submarinos e armas pesadas. Era como pedir a um país derrotado que ajoelhasse, abaixasse a cabeça e permanecesse imóvel para sempre. Algo que muitos alemães, especialmente os militares de carreira, jamais aceitaram. A República de Weimar, recém-formada, herdou a responsabilidade de cumprir esse acordo, mas desde os primeiros meses já enfrentava movimentos internos que buscavam reinterpretar, driblar ou até dissolver tais obrigações. As forças armadas alemãs, ou o que restou delas, passaram a trabalhar com um pensamento silencioso e perigoso, sobreviver no presente para renascer no futuro. O Reichswehr, o pequeno exército permitido, tornou-se uma elite altamente treinada, formada por oficiais experientes que tinham perdido uma guerra, mas não sua visão estratégica. Assim, em vez de um grande exército, a Alemanha concentrou seus esforços em formar um corpo reduzido, porém excepcionalmente disciplinado e capaz. Cada soldado era preparado para se tornar o núcleo de um futuro exército muito maior, caso a oportunidade surgisse. Ao mesmo tempo, muitos oficiais alemães se recusavam a aceitar que sua experiência bélica havia se tornado inútil. Eles sabiam que as restrições de Versalhes eram profundas, mas acreditavam que todo limite possuía brechas. Foi assim que começaram a nascer instituições disfarçadas, clubes esportivos que treinavam táticas paramilitares, escolas técnicas que ensinavam mecânica pesada com aplicações militares e associações de tiro civis que preservavam a cultura armamentista. Mais grave ainda, a elite militar alemã encontrou um aliado improvável: a União Soviética. Apesar de ideologicamente opostos, a Alemanha e o RSS tinham em comum o isolamento político pós-guerra. O Tratado de Rapallo, assinado em 1922, abriu portas para cooperações econômicas e, secretamente, militares. Em solo soviético, longe dos olhos dos inspetores ocidentais, a Alemanha montou instalações para treinar pilotos, testar tanques
e desenvolver armas químicas. Locais como Kama, Lipetsk e Tomka se tornaram laboratórios clandestinos onde a futura Wehrmacht começou a nascer muito antes de receber esse nome. Enquanto isso, as tensões internas aumentavam. A população alemã via o Tratado de Versalhes como um castigo injusto. A hiperinflação de 1923 destruiu a economia e reduziu salários e economias a meros pedaços de papel sem valor. Famílias eram forçadas a levar carrinhos de mão cheios de notas para comprar pão. A humilhação econômica alimentou narrativas extremistas. Grupos paramilitares, como os Freikorps, surgiram para proteger a Alemanha de inimigos internos e externos. Eram violentos, disciplinados e profundamente ultranacionalistas. Muitos desses grupos serviram de ponte entre a Alemanha derrotada e o militarismo que surgiria nos anos seguintes. As potências vencedoras, por sua vez, acreditavam que o rigor de Versalhes impediria que a Alemanha representasse qualquer ameaça futura. Esse erro de cálculo custaria milhões de vidas. Para piorar, França e Reino Unido se dividiam entre aplicar as punições ou aliviar as restrições para estabilizar a Europa. Essa indecisão abriu espaço para que a Alemanha explorasse zonas cinzentas do tratado. Cada cláusula ambígua se tornava um convite para reinterpretar as regras. Durante os anos 1920, especialmente sob o chanceler Gustav Stresemann, a Alemanha buscou recuperar credibilidade internacional, mas nunca abandonou a ideia de rearmamento. O governo colaborava publicamente com as inspeções aliadas, mas nos bastidores fortalecia academias militares, conduzia pesquisas proibidas e fazia acordos com empresas que desenvolveriam tecnologias de dupla finalidade, máquinas industriais que poderiam ser adaptadas para produzir armas rapidamente caso a situação política mudasse. E então veio a crise de 1929. A Grande Depressão destruiu a economia global, mas atingiu a Alemanha como um terremoto político. Desemprego em massa, colapso bancário e desespero colocaram milhões de cidadãos vulneráveis nas mãos de discursos radicais. O Partido Nazista, antes marginal, se aproveitou dessa ruína social para crescer de forma explosiva. A promessa não era apenas recuperar empregos, mas restaurar a honra alemã e romper com as correntes de Versalhes. Quando Adolf Hitler assumiu o poder em 1933, encontrou uma estrutura militar clandestina pronta para ser expandida e um povo desesperado por um líder forte. O que antes era um rearmamento silencioso se transformou em um projeto oficial e agressivo. Mas o ponto crucial é que Hitler não criou essa mentalidade. Ele a aproveitou. A semente havia sido plantada em 1919, no momento em que o Tratado de Versalhes tentou sufocar a Alemanha. Ao tentar controlar o país com uma rigidez absoluta, as potências ocidentais criaram o ambiente perfeito para o surgimento de um movimento revanchista que cresceu alimentado pela frustração e pela humilhação. Assim, o capítulo da revanche alemã não começou com Hitler. Começou com o tratado que pretendia evitar novos conflitos, mas que, ironicamente, pavimentou o caminho para a maior guerra da história. O mundo acreditava ter encerrado um ciclo de violência, mas na verdade estava apenas empurrando as brasas para baixo das cinzas. Bastava alguém soprar, e em 1933, alguém soprou. Após o Tratado de Versalhes, muitos acreditavam que a Alemanha permaneceria desarmada e incapaz de ameaçar novamente a estabilidade europeia. Mas essa era apenas a superfície do problema. Por baixo dela, longe da diplomacia, longe da imprensa internacional e longe dos comitês de inspeção, a Alemanha conduzia um dos maiores projetos de rearmamento clandestino da história moderna. Um processo que começou tímido, quase artesanal, mas que se transformou em uma engrenagem sofisticada, organizada e profundamente ambiciosa. O mundo inteiro assistia, sem perceber que o país supostamente incapaz de levantar um rifle estava construindo as bases para uma máquina militar completamente nova. As restrições de Versalhes eram claras: nada de tanques, nada de aeronaves militares, nada de submarinos, nada de armas pesadas.
Mas a elite militar alemã sabia que as guerras do futuro dependeriam exatamente dessas tecnologias. Assim, em vez de desistir, eles decidiram contornar. O rearmamento clandestino começou com criatividade. Fábricas registradas como empresas civis passaram a desenvolver protótipos que não poderiam ser chamados oficialmente de armamentos. Veículos blindados surgiam sob o nome de máquinas agrícolas. Motores aeronáuticos eram apresentados como projetos industriais. Armas automáticas eram disfarçadas como equipamentos de segurança. Aos olhos de quem não investigasse profundamente, tudo parecia dentro da legalidade. Esse sistema funcionava graças à cumplicidade de grandes empresas alemãs, como Krupp, Rheinmetall e Daimler, que se tornaram especialistas em transformar proibições em oportunidades. Muitas delas mantinham laboratórios separados, com entradas restritas, onde engenheiros trabalhavam em projetos proibidos, mas indispensáveis para o futuro exército alemão. Não era apenas uma violação das regras, era uma estratégia perfeitamente coordenada, com camadas de disfarce e sigilo. O passo seguinte foi ainda mais ousado: transportar parte do desenvolvimento militar para fora da Alemanha. Nesse ponto, entrou em cena uma das alianças mais improváveis da história: o Pacto de Cooperação entre a Alemanha e a União Soviética. Ambos estavam isolados política e economicamente após a Primeira Guerra, e ambos viam vantagens em colaborar longe da vigilância ocidental. Para Moscou, significava acesso à expertise técnica alemã. Para Berlim, significava um território vasto e distante, onde poderiam treinar tropas, testar armas e experimentar táticas militares sem levantar suspeitas. Assim nasceram bases secretas como a Escola de Aviação de Lipetsk, onde pilotos alemães aprenderam a voar aeronaves de combate que oficialmente não existiam. Outro centro em Kama servia para testar tanques e desenvolver doutrinas de guerra mecanizada, bem antes de a Alemanha ter permissão de fabricar esse tipo de veículo. Em Tomka, experimentos com armas químicas aconteciam com uma frequência que jamais seria tolerada dentro do território alemão. Esses locais escondidos permitiram que oficiais alemães preservassem e modernizassem conhecimentos militares que deveriam ter sido apagados em 1919. Enquanto isso, dentro da Alemanha, grupos paramilitares surgiam como alternativa ilegal às forças armadas reduzidas. Organizações como os Freikorps serviam para treinar jovens em táticas militares, manuseio de armas e disciplina rígida. Eles não apenas ignoravam o tratado, representavam a transição entre a derrota e o ressurgimento militar. Muitos oficiais que mais tarde ocupariam cargos importantes na Wehrmacht passaram por essas formações clandestinas. O governo alemão também aproveitou brechas do tratado para fortalecer sua estrutura militar sem chamar atenção. O Reichswehr, embora limitado a 100.000 homens, foi moldado para ser uma elite militar altamente qualificada. Oficiais recebiam treinamento intensivo, algo raro para um exército tão pequeno, mas essencial para transformar esses homens nos futuros líderes de divisões muito maiores. A lógica era simples. Quando chegasse a hora de expandir as forças armadas, cada soldado já treinado poderia se tornar um instrutor, multiplicando rapidamente o tamanho e a eficiência do exército. Outro elemento crucial nesse processo foi a reorganização industrial alemã. Empresas aparentemente dedicadas à produção civil construíam fábricas com infraestrutura capaz de ser convertida rapidamente para a produção bélica. Linhas de montagem planejadas para fabricarem tratores poderiam, em questão de semanas, começar a produzir tanques leves. Oficinas de motores que fabricavam equipamentos agrícolas tinham especificações compatíveis com motores aeronáuticos. A Alemanha criou um modelo industrial flexível que parecia obedecer ao Tratado de Versalhes, mas era preparado desde o início para romper com ele. A espionagem também desempenhou papel central nesse período. O serviço de inteligência alemão monitorava de perto as reações das potências ocidentais, avaliando até que ponto a França ou o Reino Unido estavam atentos às violações. Em muitos casos, a complacência estrangeira foi tão grande que permitiu à Alemanha arriscar movimentos mais ousados.
As inspeções realizadas pelos aliados eram cuidadosamente manipuladas. Documentos eram trocados, protótipos eram escondidos e instalações inteiras eram mascaradas com atividades falsas. Tudo isso criava a ilusão de que a Alemanha estava cumprindo o tratado, quando na verdade avançava rapidamente em seu projeto militar. O rearmamento clandestino não era apenas técnico, era psicológico. A elite militar queria restaurar o orgulho perdido, mas sabia que a reestruturação precisava ser feita com paciência. Esse período de sigilo permitiu que doutrinas inovadoras fossem desenvolvidas, muitas delas influenciadas por militares visionários como Heinz Guderian, que estudou profundamente as possibilidades da guerra mecanizada antes mesmo de a Alemanha possuir tanques operacionais. As ideias que mais tarde dariam origem à Blitzkrieg estavam sendo moldadas nesse período subterrâneo, enquanto a Alemanha afirmava oficialmente que estava desarmada. Todo esse processo criou uma falsa sensação de normalidade. Para o resto do mundo, a Alemanha estava contida. Para os alemães, o rearmamento era lento, mas real. Para a elite militar, era apenas o começo. Esse equilíbrio frágil durou até a ascensão de Hitler. Quando ele assumiu o poder em 1933, encontrou um país que já havia construído secretamente a base da futura Wehrmacht. Hitler não precisou começar do zero. Ele apenas acelerou, deu nome e legitimidade ao que antes era feito nas sombras. Assim, o rearmamento clandestino não foi apenas uma preparação técnica para a guerra. Foi o momento em que a Alemanha percebeu que podia desafiar o Tratado de Versalhes, contar com a distração das potências europeias e reconstruir sua força militar de forma lenta, silenciosa e inteligente. Esse período foi a prova de que a guerra que viria não começou com tanques cruzando fronteiras, mas com fábricas disfarçadas, aviões escondidos e alianças secretas. O mundo não viu a ameaça se aproximar porque acreditava que as regras seriam respeitadas. A Alemanha sabia que, para renascer, precisaria quebrar todas elas. Quando Adolf Hitler chegou ao poder em janeiro de 1933, a Alemanha já havia construído nas sombras uma base militar clandestina significativa. Porém, tudo o que existia até então era apenas um esboço. A engrenagem funcionava, mas faltava aceleração, direção política e coragem para romper completamente com as imposições internacionais. Hitler trouxe exatamente isso. Em questão de meses, transformou o rearmamento alemão de um projeto silencioso em um movimento estatal gigantesco, aberto e implacável. Era como se ele tivesse encontrado um motor ligado em marcha lenta e, sem hesitar, pisado com força no acelerador. Desde os primeiros discursos, Hitler deixou claro que a Alemanha não aceitaria mais viver ajoelhada diante do Tratado de Versalhes. Sabia que grande parte da população nutria ódio profundo pelo acordo e usou esse sentimento como combustível político. Ele prometia devolver ao país sua dignidade, sua força militar e seu papel de liderança na Europa. Essa promessa ecoava em uma sociedade traumatizada pela crise econômica, pelo desemprego e pela instabilidade da República de Weimar. Milhões de alemães queriam estabilidade, mas também queriam revanche. Hitler ofereceu ambas. O processo começou de forma cuidadosa, testando os limites da paciência internacional. O governo nazista ampliou discretamente os efetivos do Reichswehr e aumentou o orçamento das Forças Armadas, ainda sem fazer anúncios oficiais. Fábricas antes envolvidas em projetos clandestinos receberam recursos e instruções para expandir suas estruturas. A produção de armas leves cresceu de maneira acelerada, acompanhada do surgimento de novas instalações industriais que, sob o pretexto de modernização econômica, estavam claramente preparadas para fabricar armamentos em grande escala. Hitler também fortaleceu diretamente o vínculo entre governo, exército e indústria. Era uma tríade que ele considerava indispensável. Empresas como Krupp, Messerschmitt e Rheinmetall não apenas ampliaram sua atuação, mas ganharam incentivos, contratos secretos e liberdade para desenvolver tecnologias militares sem interferências legais. Pela primeira vez desde 1919,
engenheiros alemães trabalhavam abertamente na criação de tanques, aeronaves e munições. Projetos que antes eram escondidos em galpões isolados agora recebiam recursos ilimitados do Estado. A Luftwaffe foi um dos primeiros símbolos dessa nova fase. Oficialmente, a Alemanha não podia ter força aérea, mas Hitler ignorou esse detalhe. Em 1933, pilotos que antes treinavam secretamente na União Soviética voltaram ao país como instrutores. Aeródromos começaram a surgir em regiões afastadas e, rapidamente, um corpo aéreo começou a tomar forma. Quando a Luftwaffe foi anunciada ao mundo em 1935, ela já existia havia anos e já possuía centenas de aeronaves em operação. Era o tipo de ousadia que demonstrava não apenas habilidade estratégica, mas também a confiança crescente de Hitler em desafiar abertamente as potências europeias. No mesmo ano, Hitler revelou outro golpe calculado: o reestabelecimento do serviço militar obrigatório. O limite de 100 mil soldados imposto por Versalhes deixou de existir da noite para o dia. A nova Wehrmacht, apresentada como símbolo máximo da ressurreição alemã, era projetada para chegar inicialmente a 36 divisões, cerca de 500.000 de homens. Mas esse número cresceu de forma tão acelerada que em poucos anos superou facilmente a casa de 1 milhão. As potências europeias protestaram, mas não passaram disso. Nenhuma delas estava disposta a iniciar um conflito para impedir o rearmamento da Alemanha. Esse silêncio foi interpretado por Hitler como um sinal de fraqueza e oportunidade. Enquanto o exército crescia, a doutrina militar passava por uma revolução. A Alemanha não queria apenas reconstruir sua força, queria criar uma forma de guerra moderna, rápida e devastadora. As ideias de militares como Heinz Guderian, que defendia o uso integrado de tanques, aviação e infantaria motorizada, ganharam força dentro do novo governo. Hitler apoiou e financiou esses projetos, acreditando que uma nova forma de combate daria à Alemanha vantagem decisiva sobre o resto da Europa. Desse pensamento nasceria mais tarde a Blitzkrieg, mas suas raízes estavam plantadas exatamente neste período de rearmamento acelerado. Outro fator crucial foi o uso da propaganda. Joseph Goebbels, ministro da propaganda, trabalhava incansavelmente para transformar o rearmamento em um movimento emocional, quase espiritual. Em discursos, jornais e transmissões de rádio, a narrativa era sempre a mesma. A Alemanha estava renascendo. A humilhação ficava para trás. A força retornava. O povo era incentivado a ver as novas fábricas, os novos uniformes e os jovens soldados desfilando como símbolos do orgulho recuperado. O militarismo deixava de ser apenas política e passava a ser cultura. O país inteiro parecia marchar em um mesmo ritmo. A reorganização econômica também foi fundamental. Hitler e seus economistas criaram programas de obras públicas, como o ambicioso projeto de rodovias Autobahn, que não apenas reduzia o desemprego, mas ajudava a construir infraestrutura essencial para deslocamentos militares. Empresas foram incentivadas a produzir materiais estratégicos, como aço, alumínio e borracha sintética, preparando o país para um conflito longo e intenso. Em poucos anos, a economia alemã, antes quebrada pela hiperinflação e pela crise, se tornava uma máquina orientada para a guerra. No cenário internacional, Hitler aproveitou cada momento de fraqueza das grandes potências. A França estava politicamente fragmentada. O Reino Unido ainda acreditava na diplomacia e temia um confronto armado. Os Estados Unidos mantinham distância. Esse ambiente criou a ilusão de que a Alemanha poderia crescer militarmente sem enfrentar oposição real. Quando Hitler ordenou a remilitarização da Renânia em 1936, uma violação aberta e arriscada do Tratado de Versalhes, nenhum país reagiu militarmente. Foi o teste definitivo. Depois dele, Hitler tinha certeza de que o caminho estava livre. A partir desse ponto, o rearmamento deixou de ser apenas uma estratégia e se tornou um projeto nacional de urgência. Tanques deixaram de ser protótipos para se tornarem modelos de produção. A Luftwaffe recebeu bombardeiros e caças de última geração.
A Marinha começou a planejar submarinos e encouraçados. A Wehrmacht cresceu em proporção, equipamento e ambição. Toda a sociedade parecia movida por um único objetivo: preparar-se para o conflito que muitos acreditavam necessário para restaurar a grandeza perdida. Em poucos anos, a Alemanha passou de país restrito e vigiado para potência militar em ascensão, com um dos exércitos mais modernos do mundo. O rearmamento acelerado sob Hitler não foi apenas uma violação do tratado. Foi uma transformação profunda da identidade nacional. Era a Alemanha deixando de pedir permissão para existir e começando a impor sua própria visão de destino. O mundo observava, mas hesitava. Hitler avançava convencido de que ninguém teria coragem de detê-lo. Quando o regime nazista decidiu transformar a Alemanha em uma potência militar capaz de desafiar o mundo, Hitler sabia que o exército, sozinho, não venceria guerras. Era preciso algo maior, uma indústria inteira, unificada, disciplinada e moldada para produzir armas em velocidade nunca antes vista. Não bastava fabricar tanques, aviões e munições. Era necessário reorganizar o país para que cada fábrica, cada trabalhador e cada recurso natural se tornassem engrenagens desse projeto colossal. O rearmamento alemão só ganhou força total quando a indústria passou a funcionar como extensão direta do Estado. Hitler e seus ministros compreenderam que não haveria vitória sem aço, combustível, borracha, motores, linhas de montagem eficientes e um plano econômico implacável. Assim, o país passou por uma das maiores reestruturações industriais do século XX, criando um sistema que, em poucos anos, transformou uma economia fragilizada em uma máquina de guerra pulsante. A base dessa transformação foi o Plano de 4 anos, lançado em 1936 e comandado por Hermann Göring. A missão era clara: preparar a Alemanha para a guerra total. O objetivo não era apenas aumentar a produção, era torná-la independente. A Alemanha sabia que, em um conflito prolongado, ficaria vulnerável se dependesse de importações de petróleo, borracha ou aço especial. Então, decidiu produzir seus próprios substitutos. Indústrias químicas como a IG Farben desenvolveram combustíveis sintéticos extraídos do carvão e a borracha artificial chamada Buna, que se tornaria essencial para pneus, correias e equipamentos militares. Era caro, difícil e complexo, mas era uma questão estratégica. A Alemanha não podia permitir que seu esforço de guerra fosse quebrado por um bloqueio econômico. Enquanto isso, empresas como Krupp, MAN, Siemens e Rheinmetall expandiam suas fábricas de forma impressionante. Máquinas agrícolas eram substituídas por linhas de montagem de tanques Panzer. Oficinas de precisão passaram a produzir armas automáticas. A produção de aço disparou. A economia alemã estava sendo moldada de cima para baixo, como se cada rua, cada fábrica e cada trabalhador existissem para alimentar uma só meta: preparar o país para o combate. A produção de armamentos ganhou ritmo acelerado. Os primeiros modelos de tanques alemães, Panzerpyr e Panzersiegel, eram simples, leves e nem sempre confiáveis, mas serviram exatamente ao propósito pretendido: treinar tripulações, testar táticas, aperfeiçoar doutrinas. O verdadeiro salto viria depois, com os Panzer III e o IV, que se tornariam o coração das campanhas de invasão. Atrás de cada máquina, havia centenas de trabalhadores especializados, engenheiros inovadores e linhas de produção ajustadas para funcionar dia e noite. A indústria automobilística alemã, que antes fabricava veículos civis, foi transformada em um vasto campo de experimentação militar. A aviação também viveu uma revolução. A Luftwaffe precisava de centenas e depois milhares de aeronaves para cumprir os planos de expansão de Hitler. Empresas como Messerschmitt, Junkers e Heinkel receberam contratos gigantescos. Os hangares se multiplicavam. Aeronaves como o Bf-109, o bombardeiro He-111 e o Stuka Ju-87 saíam das fábricas em números crescentes, graças a um sistema industrial que já não escondia seus objetivos militares. A Alemanha produzia aeronaves em ritmo que surpreendia seus próprios engenheiros.
Tudo isso apoiado por uma população convencida de que estava contribuindo para o renascimento nacional. O regime também usou métodos duros para sustentar essa produção. Greves foram proibidas. Trabalhadores eram incentivados e pressionados a aumentar a produtividade. O Estado controlava salários, horários e até benefícios. A propaganda transformava operários em soldados da produção, exaltando-os como heróis da retaguarda. Fotos, cartazes e discursos evocavam a ideia de que a guerra seria vencida tanto nas fábricas quanto no campo de batalha. Esse tipo de narrativa, repetida diariamente, criava um clima de mobilização total. Outro elemento essencial dessa engrenagem foi o investimento em infraestrutura. As famosas Autobahnen não eram apenas símbolo de modernização. Eram corredores estratégicos de transporte militar, permitindo deslocamentos rápidos de tropas, veículos e suprimentos por toda a Alemanha. A modernização das ferrovias também foi prioridade. Trens militares foram projetados para transportar tanques desmontados, munições e equipamentos pesados em tempo recorde. Toda essa força industrial não teria efeito se não fosse acompanhada de uma reorganização agressiva do sistema econômico. A Alemanha passou a controlar preços, limitar importações, racionar materiais e direcionar recursos para setores considerados vitais. A administração estatal interferia em tudo. O governo escolhia quais empresas receberiam contratos, quais materiais seriam produzidos e até quem ocuparia cargos de chefia nas fábricas estratégicas. Era um modelo centralizado, rígido, mas eficiente para objetivos militares. Além disso, o regime nazista buscava expandir seus recursos antes mesmo do início da guerra. A anexação da Áustria trouxe não apenas território, mas também minas, fábricas e mão de obra qualificada. A ocupação da Tchecoslováquia em 1938-39 foi ainda mais valiosa. O país possuía uma das indústrias bélicas mais modernas da Europa, especialmente a fábrica Škoda, que se tornaria peça fundamental da produção de armas alemã. Cada conquista territorial acelerava o rearmamento. Cada nova fábrica adicionada ampliava o alcance militar da Alemanha. A indústria também alimentou o desenvolvimento de tecnologias militares inéditas. O investimento em pesquisas cresceu de forma explosiva. Motores mais potentes, ligas metálicas de alta resistência, sistemas de comunicação modernos, blindagens inovadoras. Tudo isso surgiu em laboratórios que antes enfrentavam limitações econômicas. O Estado nazista eliminou esses obstáculos, canalizando verbas massivas para qualquer projeto que prometesse vantagem estratégica. A Alemanha dos anos 1930 se tornava um laboratório de guerra de escala continental. Com essa fusão entre indústria, economia e Estado, a Alemanha criou algo que parecia impossível poucos anos antes: uma máquina militar completa, produzida em velocidade extraordinária. Quando a guerra começou em 1939, a Alemanha tinha mais tanques, mais aeronaves e mais munições do que qualquer país imaginaria ser possível em tão pouco tempo. O poder industrial não apenas sustentou o rearmamento, ele se tornou a espinha dorsal da Blitzkrieg, garantindo que as divisões mecanizadas pudessem atacar sem interrupções. O mundo subestimou a capacidade alemã porque acreditou que um país derrotado, quebrado e politicamente fragilizado jamais conseguiria se reerguer tão rápido. Mas a Alemanha nazista demonstrou o contrário. Quando uma nação direciona toda a sua economia para a guerra, a transformação pode ser tão profunda que quando a primeira bomba cai, já é tarde demais para conter o que foi criado. Se a Alemanha reconstruiu sua força militar com velocidade impressionante, foi porque, paralelamente às fábricas e aos campos de treinamento clandestinos, outro instrumento igualmente poderoso estava sendo moldado: a propaganda, uma arma silenciosa, sem cheiro de pólvora, mas capaz de criar soldados antes mesmo de entregá-los a um rifle. E nenhum país na época entendeu tão bem esse potencial quanto a Alemanha nazista. O rearmamento rápido não se baseou apenas em aço, combustível ou tecnologia, mas em uma engenharia emocional de massas, calculada para transformar ressentimento em apoio irrestrito ao Estado e às suas ambições militares.
A propaganda não era apenas um complemento do esforço de guerra, era o solo onde todo o projeto se enraizava. Joseph Goebbels, ministro da propaganda, compreendia profundamente como manipular percepções, moldar identidades e, acima de tudo, controlar expectativas. Ele sabia que antes de reconstruir o exército, era preciso reconstruir a fé do povo alemão na guerra. A propaganda transformou a ideia de rearmamento em algo não apenas aceitável, mas necessário, quase sagrado. As pessoas precisavam acreditar que a Alemanha só poderia se erguer caso recuperasse sua força militar. E Goebbels se certificou de que essa narrativa fosse repetida até parecer verdade absoluta. Jornais, rádios, cartazes, filmes e discursos funcionavam como correias de transmissão. O cidadão comum, bombardeado diariamente por mensagens que exaltavam a grandeza militar perdida, começava a se convencer de que a Alemanha havia sido injustiçada, traída, sabotada por inimigos externos. A narrativa se repetia. O país não tinha escolha senão se preparar. A indústria bélica precisava crescer. Os jovens precisavam ser disciplinados. A população precisava estar espiritualmente unida. O rearmamento era anunciado como uma missão nacional, não como transgressão aos tratados internacionais. O rádio, em especial, se tornou uma ferramenta revolucionária. Goebbels popularizou o Volksempfänger, um aparelho de rádio barato fabricado em massa, para que toda a casa alemã tivesse acesso direto à voz do regime. Através dele, discursos inflamados, músicas patrióticas e atualizações sobre as vitórias diplomáticas do governo reforçavam a sensação de que o país era forte novamente, mesmo quando ainda não era. A propaganda criava a impressão de poder antes que o poder realmente existisse. Era como construir a imagem de um gigante antes que ele de fato se levantasse. Filmes também desempenharam um papel crucial. O cinema alemão, já respeitado na década de 1920, foi colocado sob total controle do Estado. Produções que exaltavam disciplina, unidade, heroísmo e sacrifício tornaram-se comuns. Não eram filmes de guerra explícitos, mas obras que, aos poucos, colocavam o militarismo como ideal desejável. Enquanto isso, notícias cuidadosamente controladas ocultavam a crise econômica, mascaravam a pobreza e ampliavam qualquer sinal de recuperação provocado pelo rearmamento. A propaganda também tratou de identificar inimigos internos e externos. Criar o medo é uma forma eficiente de justificar a necessidade de armas. A Alemanha precisava se defender. Essa era a mensagem repetida à exaustão. A ideia era simples. Se o país estava cercado por forças que queriam destruí-lo, qualquer medida tomada pelo governo para fortalecer seu exército era vista não apenas como legítima, mas urgente. Assim, ampliar o número de soldados, reabrir escolas militares e construir novas fábricas de armamentos passaram a ser percebidos como atos de proteção e não de agressão. Outro elemento essencial foi a propaganda voltada para a juventude. Os jovens eram o combustível do futuro exército e o regime não pretendia deixar nenhum deles escapar. As juventudes hitleristas moldavam meninos e meninas desde cedo, ensinando obediência, disciplina física, orgulho nacional e ódio aos supostos inimigos. Cada exercício, cada marcha, cada canto patriótico fazia parte de um processo de preparação emocional. A juventude deveria crescer acreditando que servir à Alemanha e, por extensão, a guerra, era o maior propósito da vida. A propaganda não apenas orientava a opinião pública, ela moldava gerações inteiras. Dentro das fábricas, a propaganda trabalhava de outra forma. Trabalhadores recebiam mensagens de que estavam contribuindo para o ressurgimento da nação. Fotos de soldados, slogans patrióticos e anúncios motivacionais eram espalhados pelos corredores. O regime estimulava a ideia de que cada parafuso apertado, cada motor concluído, era um passo rumo à recuperação do orgulho alemão. Ao dar sentido emocional ao trabalho industrial, o governo transformava a produção bélica em motivo de honra. As pessoas produziam mais, com mais dedicação, porque acreditavam estar participando de algo grandioso. Internacionalmente,
a propaganda também desempenhou papel estratégico. A Alemanha precisava convencer outros países de que suas ações eram pacíficas. O discurso da autodefesa, da recuperação econômica e da soberania nacional era repetido em conferências e encontros diplomáticos. Em muitas ocasiões funcionou. Líderes estrangeiros desconfiavam, mas raramente reagiam com firmeza. A propaganda alemã construiu uma imagem de país estável e organizado, minimizando as suspeitas e desacelerando qualquer tentativa de bloqueio externo. A verdade é que a propaganda alemã não preparou apenas a guerra, ela preparou o espírito da guerra. Fez com que a população aceitasse sacrifícios, abraçasse o militarismo e rejeitasse qualquer crítica ao governo. E quando finalmente a Alemanha rompeu abertamente com o Tratado de Versalhes, reintroduzindo o serviço militar obrigatório e anunciando a Luftwaffe, grande parte da população não apenas apoiou a decisão, celebrou com fervor. A propaganda havia cumprido seu papel com precisão cirúrgica. Transformar um povo ferido em massa de manobra capaz de sustentar a máquina de guerra que estava prestes a engolir a Europa. O rearmamento rápido não teria sido possível sem aço, petróleo e tecnologia. Mas, acima de tudo, não teria acontecido sem essa força invisível, que moldou corações e mentes muito antes de moldar armas. Quando se fala no rápido rearmamento alemão, muitos imaginam tanques surgindo do nada, aviões aparecendo de forma repentina ou exércitos sendo formados da noite para o dia. Mas a espinha dorsal desse processo esteve muito longe dos campos de treinamento e dos discursos inflamados. Ela estava nas fábricas. Foi ali, entre chamas, metal e trabalhadores exaustos, que a Alemanha construiu o que se tornaria a força militar mais eficiente da primeira metade do século XX. A indústria alemã, pública e privada, foi moldada, reorganizada e, em certo ponto, praticamente hipnotizada por um propósito único: produzir poder. A reestruturação industrial começou muito antes da guerra. A Alemanha ainda carregava nas costas o peso do Tratado de Versalhes e uma crise econômica devastadora quando grandes conglomerados industriais decidiram arriscar tudo em alianças com o governo. Entre eles estavam gigantes como Krupp, IG Farben, Messerschmitt, Siemens, Daimler-Benz e Junkers, empresas que oficialmente produziam máquinas agrícolas, carros civis, motores experimentais e produtos químicos, mas que, nos bastidores, trabalhavam obstinadamente para criar armamentos, combustíveis sintéticos, aço de alta resistência, explosivos, blindagens e aeronaves. Versalhes proibia tanques. As fábricas produziam tratores pesados, com especificações idênticas a blindados militares. Proibia aviões de guerra. Surgiram aeronaves de treinamento, que só precisavam de pequenas adaptações para virar caças prontos para combate. Proibia a artilharia pesada. As indústrias passaram a fabricar tubulações industriais ou equipamentos de mineração, que escondiam, na verdade, canhões desmontados. Nada era explícito. Tudo estava disfarçado sob camadas de burocracia e criatividade técnica. Esse processo só se tornou possível porque os industriais alemães enxergaram no rearmamento uma chance para salvar suas empresas da falência e, ao mesmo tempo, ganhar contratos milionários. Era um pacto silencioso. O governo fornecia incentivos, empréstimos e proteção política. As empresas entregavam tecnologia, velocidade e sigilo. O lucro e o nacionalismo caminharam lado a lado, e essa combinação se provou mais potente do que qualquer arma individual. Com a chegada ao poder em 1933, o regime nazista acelerou tudo de forma brutal. Em poucos anos, as fábricas que antes produziam bens civis foram redirecionadas, reorganizadas, nacionalizadas ou absorvidas pelo Estado. Linhas de produção inteiras foram substituídas por maquinários dedicados ao desenvolvimento de motores aeronáuticos, blindagens mais leves, munições em massa e motores mais confiáveis. A Alemanha não queria apenas rearmar, queria modernizar a guerra. Entre os avanços mais notáveis estava o uso de combustíveis sintéticos, desenvolvidos pela IG Farben.
Com acesso limitado ao petróleo natural, o país investiu em tecnologia capaz de transformar carvão em combustível líquido. Foi um processo caro, mas que permitiu à Alemanha manter tanques, aviões e caminhões operando mesmo durante bloqueios. Outro avanço crucial foram as ligas metálicas desenvolvidas para aeronaves, que permitiram à indústria alemã criar aviões mais leves e resistentes, essenciais para a futura Blitzkrieg. As fábricas de automóveis também foram convertidas em fábricas de guerra. A Daimler-Benz produziu motores para tanques Panzer, a Opel fabricou caminhões militares e a Volkswagen, que ainda engatinhava, foi transformada em uma instalação dedicada quase exclusivamente à produção militar. O mais impressionante é que tudo isso foi feito em ritmo acelerado, com trabalhadores submetidos a longas jornadas, incentivos financeiros e, mais tarde, trabalho forçado de prisioneiros. Enquanto isso, o governo estabelecia metas cada vez mais ambiciosas. A Luftwaffe precisava de milhares de aviões em tempo recorde. A Wehrmacht exigia tanques mais rápidos, armas mais leves, munições mais baratas e motores mais confiáveis. A Kriegsmarine pressionava por submarinos que pudessem operar por semanas no Atlântico. E as fábricas atendiam, não apenas pela pressão política, mas porque toda a economia alemã havia sido convertida em uma engrenagem única. Outro fator decisivo foi a criação de redes ferroviárias específicas para abastecimento militar. A logística industrial, cuidadosamente planejada, permitia que peças produzidas em uma cidade fossem enviadas para a montagem final em outra, evitando inspeções externas e facilitando o sigilo. Cada etapa da cadeia produtiva era fragmentada, como se o próprio país tivesse sido reorganizado para esconder sua verdadeira intenção. Esse processo culminou naquilo que muitos historiadores chamam de milagre industrial alemão. Não era milagre, era planejamento agressivo, pressão absoluta e uso massivo de mão de obra. Quando as potências europeias começaram a perceber a escala do rearmamento, as fábricas alemãs já haviam alcançado um nível de produção que tornava impossível voltar atrás. Tanques Panzer III e IV estavam saindo das linhas de montagem em números crescentes. A Luftwaffe, que oficialmente não existia em 1933, já tinha milhares de aeronaves prontas antes de 1939. A produção naval de submarinos U-Boat crescia em ritmo acelerado. No final, a Alemanha não apenas conseguiu se rearmar rapidamente, ela conseguiu criar uma máquina industrial que respirava guerra. As fábricas deixaram de ser espaços civis e se tornaram templos de aço dedicados a uma única finalidade: preparar o país para o conflito que viria. E quando a Segunda Guerra Mundial finalmente começou, a Europa inteira percebeu, assustada, que estava diante de um poderio industrial capaz de sustentar meses, anos de ofensivas brutais. A guerra não começou nos campos de batalha, começou nas fábricas, nas linhas de montagem. No barulho das prensas, no cheiro de óleo, no trabalho incessante. A indústria alemã foi o coração que bombeou vida para o exército. Sem ela, não existiria Blitzkrieg, não existiria expansão acelerada, não existiria ameaça global. O rearmamento da Alemanha foi, acima de tudo, uma vitória industrial e uma das mais perigosas que o mundo já testemunhou. A partir de 1938, todo o esforço clandestino, toda a manipulação, toda a engenharia industrial e toda a propaganda que havia moldado a Alemanha por mais de uma década, finalmente convergiram para um único resultado. O país estava militarmente pronto. Não se tratava mais de promessas, discursos ou rumores. A máquina de guerra alemã era real, poderosa e, sobretudo, afiada. A Europa, que por anos havia subestimado os sinais, se viu diante de uma revelação que chegou como um impacto brutal. O rearmamento alemão não era apenas rápido, era avassalador. O choque começou no momento em que o exército alemão entrou na Renânia, em 1936. Para muitos observadores estrangeiros, foi uma movimentação pequena, quase simbólica. Mas, naquele instante, ficou claro que a Alemanha não temia mais as punições do Tratado de Versalhes. Sem encontrar resistência,
as tropas marcharam com confiança, demonstrando que a disciplina militar, supostamente extinta após 1918, estava mais viva do que nunca. Foi o primeiro aviso, um aviso ignorado. Depois veio a anexação da Áustria em 1938. A Anschluss revelou ao mundo um exército que se movia com precisão, rapidez e eficiência. Ainda não haviam mostrado seus tanques mais modernos, nem seus caças mais agressivos, mas a operação deixou claro que a Alemanha possuía logística, organização e uma força armada muito maior do que qualquer tratado permitia. O que deveria ser impossível se tornava público, mas ainda assim a Europa preferia acreditar que aquilo era um episódio isolado. A verdadeira demonstração de poder, no entanto, veio com os Sudetos, na Tchecoslováquia. Ali a diplomacia europeia tentou contornar o perigo através de concessões. O Acordo de Munique entregou a Hitler um dos territórios mais fortificados da Europa, sem que um único tiro fosse disparado. E ao tomar a região, a Alemanha incorporou não só território, mas fábricas, armas, fortificações e recursos técnicos altamente estratégicos. A cada mês, a máquina militar crescia como se estivesse sendo alimentada por combustível ilimitado. A Europa talvez ainda acreditasse que Hitler recuaria após tantas conquistas, mas a realidade era bem diferente. Dentro da Alemanha, o exército já estava preparado para um conflito amplo. A Luftwaffe contava com milhares de aeronaves prontas para a ação, incluindo os caças Bf-109 e bombardeiros como o Heinkel He-111. A infantaria, reorganizada e equipada com armamento moderno, crescia em ritmo acelerado. A artilharia pesada havia sido renovada. Os Panzer III e IV saíam das fábricas com maior frequência e qualidade. E nos portos, submarinos U-Boat eram preparados para ameaçar o Atlântico. Ao mesmo tempo, a estratégia militar alemã havia evoluído. A Blitzkrieg, um conceito ainda desconhecido para muitos países, estava pronta para ser aplicada. Não era apenas uma técnica, mas o reflexo de tudo que havia sido construído. Velocidade, comunicação, armas modernas, coordenação total entre solo e ar. Era a guerra do futuro, muito antes de o mundo compreendê-la. O estopim final foi a invasão da Polônia em 1939. A operação revelou ao planeta inteiro o verdadeiro alcance do rearmamento alemão. A velocidade com que as tropas avançaram chocou até mesmo os estrategistas militares mais experientes. Tanques se moviam com precisão, apoiados por bombardeiros mergulhadores que destruíam linhas defensivas antes mesmo que os soldados chegassem. Em semanas, um país inteiro estava em ruínas. E pela primeira vez desde a Primeira Guerra Mundial, as potências europeias perceberam que não estavam lidando com um adversário comum, mas com uma máquina de guerra evoluída, disciplinada e letal. A reação internacional foi imediata, mas tardia. França e Reino Unido declararam guerra. Mas a verdade é que ambos sabiam que não estavam preparados. Anos de complacência, medo político e tentativas de apaziguamento haviam desgastado suas defesas. Seus arsenais estavam desatualizados. Seus exércitos presos em táticas antigas. Comparar sua estrutura militar à da Alemanha era como opor o passado ao futuro. Enquanto isso, a propaganda alemã comemorava. Goebbels narrava esse renascimento como prova de superioridade nacional. A população via conquistas rápidas e acreditava estar diante de uma era de glória. A guerra, que parecia impossível no início da década de 1930, havia se tornado uma realidade glorificada dentro das fronteiras alemãs. E isso alimentava ainda mais a máquina militar. A Europa, antes confiante em tratados e promessas diplomáticas, finalmente compreendeu o tamanho de sua negligência. A Alemanha não havia apenas se rearmado. Ela havia se reinventado militarmente. A força apresentada ao mundo não era improvisada. Era fruto de anos de planejamento, sigilo e cooperação agressiva entre governo, indústria, ciência e propaganda. E esse despertar internacional veio tarde demais. Quando perceberam a dimensão do que a Alemanha havia construído, já não restava escolha. O mundo estava sendo arrastado para uma guerra que muitos acreditaram ser impossível.
uma guerra preparada peça por peça, máquina por máquina, soldado por soldado, enquanto todos viravam o rosto, esperando que a tempestade simplesmente desaparecesse. A verdade é que o rearmamento alemão foi um processo que avançou silenciosamente, mas que explodiu como um trovão quando finalmente se revelou. E esse momento marcou o fim da ilusão de paz na Europa e o início do conflito mais devastador que a humanidade já enfrentou. O dragão alemão havia despertado, e o mundo inteiro sentiu o impacto do bater de suas asas. A história do rearmamento alemão, entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda, é, acima de tudo, a prova de como um país pode se transformar profundamente quando movido por ressentimento, ambição e planejamento implacável. Proibida de possuir exército moderno, tanques, aviões e uma força industrial voltada para armamentos, a Alemanha encontrou na humilhação de Versalhes o combustível para reconstruir tudo aquilo que lhe havia sido arrancado. Não foi um processo improvisado, foi meticuloso, clandestino e sustentado por alianças inesperadas, como a cooperação com a União Soviética, que permitiu treinar oficiais, desenvolver veículos militares e testar tecnologias longe dos olhos ocidentais. Enquanto isso, o mundo acreditava que a paz estava garantida. Mas, dentro das fronteiras alemãs, cada fábrica, cada escola, cada organização juvenil e cada departamento estatal estava sendo moldado para apoiar o retorno do poder militar. A propaganda desempenhou papel central, convertendo um país ferido em uma massa mobilizada e profundamente convencida de que recuperar sua força bélica era uma missão histórica. Empresários e industriais, por sua vez, enxergaram no rearmamento uma oportunidade econômica gigantesca, transformando a indústria alemã em uma estrutura capaz de produzir armas com eficiência nunca antes vista. Esse processo alcançou seu ápice quando Hitler assumiu o controle político, acelerando tudo a uma velocidade assustadora. O exército cresceu, a Luftwaffe nasceu, as fábricas trabalharam sem descanso e a Blitzkrieg foi refinada como um estilo de guerra moderno, rápido e devastador. Quando o mundo percebeu a dimensão do poder militar alemão, já era tarde. A Renânia, a Áustria, os Sudetos e, finalmente, a Polônia se tornaram sinais claros de que a Europa havia subestimado por tempo demais a ameaça que surgia diante deles. O rearmamento alemão não foi apenas a reconstrução de um exército, foi a reconstrução de um sistema inteiro dedicado à guerra, e seu impacto mudaria o destino do mundo para sempre.